paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. E hoje eu quero trazer para os amados o resumo da nossa lição de domingo. Nós vamos estudar a lição de número 6, onde diz: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Os irmãos sabem, eu sou o pastor Zé Fernandes, este é o canal Respirando EBD e hoje eu trago para os amados o resumo da nossa lição de domingo, ok? O primeiro ponto, meus amados irmãos, o primeiro ponto diz: Deus responde à oração de Neemias. E Neemias estava ali trabalhando. De repente ele recebe uma notícia, né, de que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Continuavam destruídos. Isso deixou ele muito triste. Ele chegou a se angustiar. Ele jejuou e orou por esta causa. E meus amados irmãos, não foi ali 15 minutos de oração, não. Foi aproximadamente 4 meses de oração. Ele começou no mês de Quisleu, como diz em Neemias 1:1, e foi até o mês de Nissan, Neemias 2:1. 4 meses aproximadamente de oração por esta causa. E, meus irmãos, esta oração, ela teve adoração, né? Primeiro ele adorou a Deus, exaltou a Deus, apresentou ao povo, confessou os pecados, uma oração completa. E o ponto diz que Deus responde a oração de Neemias. Deus respondeu a oração de Neemias, né? Deus atendeu. E respondeu como? Ele usou o rei para ajudar nesta reconstrução. O rei manda ele e ainda ajuda, né? Para que a reconstrução dos muros começasse. E aqui nós vemos, meus irmãos, Deus usa um rei, Deus usa eu, Deus usa você. Nós vemos na Bíblia Deus usando jumento, Deus usando o corvo para levar comida para Elias, Deus usando a baleia, Deus usando leprosos, Deus usando peixe. Então, Deus, meus irmãos, para socorrer os seus filhos, Ele usa o que tiver à sua disposição. Aliás, quando a gente lê a passagem de Elias, quando ele estava fugindo ali da ameaça de Jezabel, que primeiro Deus usa o anjo, depois, primeiro Deus usa o corvo lá no lago de Querite, depois usa o anjo e depois usa a viúva de Sarepta. Então usou o reino animal, o corvo, o reino angelical, os anjos, e o reino humano, a viúva de Sarepta. Então o mundo está à disposição de Deus para socorrer os seus. Isso é o primeiro ponto. Deus resolveu o problema de Neemias. O segundo ponto diz: Neemias chega a Jerusalém. E o curioso, meus irmãos, que ele chegou, né, e fez logo de cara ali o levantamento. Ele começou a investigar para ver a situação, né, o tamanho do problema. E ele saiu à noite e com pessoas de sua confiança. Ele fez isso durante 3 dias à noite, né, observando a situação dos muros para depois tomar a decisão. Aí, meus amados irmãos,
ele toma a sua decisão. Depois que vê a situação dos muros, ele toma a decisão. Aí ele convida os nobres, né, os magistrados, o povo, para reconstrução. Ele convoca todo mundo para esse trabalho. Aí o ponto 3 diz: Neemias inicia o levantamento dos muros. No ponto 3, depois de convocar o povo, ele inicia. E ele tem um plano. Qual era o plano? Dividir a tarefa. Trabalho para todo mundo. E a tática era essa, né? Tem trabalho para todos. No levantamento dos muros. Quando nós chegamos no ponto 4, meus irmãos, ele diz: o levantamento dos muros encontra a oposição. Os inimigos da obra se levantaram para parar. Assim como já tinha acontecido quando foram lançar os fundamentos, né, os alicerces do templo, agora, na reconstrução dos muros, novamente a oposição. Os inimigos que estavam infiltrados, que era Sanbalate e Tobias, né, fizeram de tudo para parar a obra. Mas, meus amados irmãos, pela coragem de Neemias e o esforço do povo, a obra continuou, né? Os muros foram concluídos, tá? Isso é o ponto de número 4. Quando nós vamos para o 5, aí ele diz, ele vai dar uma mais ou menos aqui, meus amados irmãos, usando a simbologia para dizer o que significa, o que representa o muro, né? E o muro, ele representa salvação. O muro representa proteção, e o muro também representa, né, a divisão do reino de Deus e o reino do mundo. Era o limite, né? E todas as cidades da época tinham o seu muro, que representava, né, a proteção daquela cidade. Jerusalém não era diferente. Estava ali uma cidade já com o seu altar, estava ali uma cidade já com o templo, mas não tinha muro. Ou seja, tinha uma cidade, um templo, tinha um altar, mas estava desprotegido. O muro representa esta proteção, essa salvação, né? E esta linha que divide o reino de Deus e o reino do mundo. Ok, meus amados irmãos? Então, domingo nós vamos estar ali estudando esta lição maravilhosa, né? Nós vamos ver ali Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, né? Vai ser forte o negócio. Então, se você ainda não é matriculado na escola dominical, se matricula, não perde tempo, tá? Vai lá, estuda a palavra de Deus. Aí próximo à sua casa, com certeza tem uma igreja, tem uma escola, tá? Aqui no setor 56, todas as igrejas do setor 56 têm a sua escola dominical. Vai estudar a palavra de Deus. Lugar de crente é na escola, tá? Faz isso. E se caso você quiser nos visitar, nós estamos aqui na Rua Salmista, número 13, e a nossa escola começa às 9 horas, tá bom? É um prazer receber os amados. Eu agradeço a Deus, tá? E quero pedir que os irmãos, quem gostou, né, curte, e quem não é inscrito, se inscreve no canal, para a gente cada vez mais divulgar a nossa escola dominical. Ok, meus amados? Que Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Amém.